Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo? Então é o seguinte, meus amados amigos, meus amados irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre a união fraterna entre todos os irmãos, tá? Eu tenho observado algo muito peculiar acontecendo aqui em nosso planeta e eu gostaria de trazer uma elucidação, tá? Gostaria de trazer um detalhe muito importante que eu ando observando, né? É um comportamento peculiar aqui na humanidade do planeta Terra. Sabemos que muitos seres humanos estão despertando, estão conquistando, atingindo a sua expansão de consciência, né? Alguns em determinados graus diferentes, né? Porque a evolução é diferente, né? Para cada um, depende, né? Do esforço próprio de cada um. Depende não somente do esforço, mas da boa vontade, né? Da dedicação, do estudo, né? Da condição evolutiva daquele espírito. Enfim, existem muitos detalhes que fazem com que um espírito ele aprenda mais rápido, evolua mais rápido, né? Mas existem também muitas interferências, resistências, né? Existe um padrão comportamental e um padrão de pensamento ainda muito enraigados na cultura deste planeta, né? Quando eu digo deste planeta, eu digo entre os seres humanos deste planeta, né? Porque o planeta Terra é um planeta maravilhoso, né? O planeta Terra, né? Conhecido também como Gaia, né? Já está vibrando em quinta dimensão. Né? Muitos habitantes estão conseguindo atingir este nível de vibração, tá? Muitos já vibram na quinta dimensão, porém muitos outros ainda estão vibrando na terceira dimensão, tá? Ocorre que o apego ainda a certos costumes, crenças, comportamentos são muito fortes ainda aqui neste planeta. Então muitas pessoas não conseguem se libertar destes padrões estereotipados, tá? Ou seja, muitas pessoas não conseguem se libertar, né, destas paixões terrenas. Ou seja, muitos se deixam levar pelo fanatismo, pelo extremismo, né? Muitos ainda se deixam levar pela agressividade, né? Muitos ainda são radicais, né? Existem ainda muitos preconceitos, discriminações, enfim. O que eu quero dizer aqui para vocês, né, meus amados irmãos, é que se formos observar o comportamento de outros seres em outros planetas, podemos nos chocar com a verdade que então poderia ser revelada e que está sendo revelada também, né, por muitos seres da luz. Então, a espiritualidade da luz está trazendo, através de muitos médiuns e trabalhadores da luz, muitas informações novas, revelações novas, né, para que a humanidade possa despertar espiritualmente e expandir a sua consciência, né? Mas muitos ainda estão presos, né, aprisionados em suas paixões terrenas, né, aos seus bens materiais. Muitos homens ainda estão apegados a muitos vícios
perniciosos, tá? Por exemplo, muitos ainda não conseguem se libertar de suas mazelas. Muitos ainda alimentam e nutrem o ego, como o orgulho, a soberba, a prepotência, a presunção, a arrogância, a vaidade, a ganância, a ambição exacerbada, assim também como a agressividade, a maldade, a raiva, o ódio, a fúria, a mágoa, o ressentimento, a indiferença, o ciúme, a inveja, a maledicência, o desrespeito, a calúnia, o escárnio, a injúria, a difamação, a sátira, a cupidez, a felonia, a volúpia, a lascividade, a promiscuidade, o fanatismo, preconceito, a discriminação, a inconformação, a indignação, o extremismo, o radicalismo, a gula, o cinismo, a falta de tato, insensibilidade, antipatia. É melhor parar por aqui, né? Porque se eu continuar falando, eu vou ficar aqui dias trazendo todas estas imperfeições, né? Os defeitos que muitos espíritos ainda alimentam e nutrem, né? Quando Jesus, então, esteve há mais de 2000 anos atrás, defendendo uma mulher que seria apedrejada por vários homens daquela época que estavam condenando-a e julgando-a. Naquele momento, então, Jesus se ajoelhou no chão e com um objeto começou a escrever na terra todos os defeitos e imperfeições daqueles espíritos. E cada um deles, então, envergonhados, começaram a sair, tá? E deixaram a mulher em paz, né? E Jesus disse para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Parece que todos foram embora. Então vá e não peques mais, porque Jesus não a condenou, não a julgou. Então, Jesus trouxe muitos ensinamentos preciosíssimos para o nosso espírito. E outros grandes mestres também, né? Outros grandes mestres que aqui reencarnaram foram enviados de Jesus. Todos foram enviados de Deus. Então, olhando um pouco mais de perto para esta questão, como é que nós podemos, então, explicar por que a humanidade ainda não melhorou? Se Deus enviou seus melhores emissários para que muitos seres humanos pudessem evoluir aqui no planeta, juntamente com Jesus vieram muitos outros. O próprio Jesus enviou muitos mestres aqui em nosso planeta. E a humanidade parece que não aprendeu. Muitos livros foram publicados, né? Outros foram destruídos, escondidos, mas a espiritualidade está novamente trazendo muitas informações úteis, revelações novas, porque
As trevas tentaram ocultar, tentaram distorcer, corromper, adulterar toda a verdade enviada pelos seres da luz. Então, devemos ficar atentos para as novas verdades que estão surgindo, porque eis que o momento chegou. Né? Eis que o momento se faz urgente para a mudança fatídica em nosso planeta. Né? Então, o amor fraterno ele deve imperar. Ontem eu estive assistindo por um tempo um jogo de futebol na televisão e percebi algo muito peculiar, algo que já acontece há muito tempo e é algo que me incomoda, é algo assim que me deixa um pouco pensativo. Enfim, eu mudei bastante durante estes tempos que se seguiram, né? Eu acompanho, por exemplo, né, alguns esportes pela televisão, né? Eu acompanho, por exemplo, alguns assuntos edificantes e benéficos que passam na televisão, né? Porque eu seleciono, filtro aquilo que eu vejo. O que é bom, o que é saudável e edificante, eu vejo, eu acompanho. Aquilo que é pérfido, pernicioso, aquilo que é degradante, aquilo que não faz bem para o espírito, eu não vejo, eu não acompanho, tá? Bom, e como eu gosto muito de esportes, às vezes eu acompanho, né, algum jogo, alguma modalidade esportiva, mas dependendo da situação, eu posso deixar de acompanhar. E vendo então esta partida de futebol, percebi que ainda, né, os seres humanos estão extremamente agressivos, não somente alguns jogadores, mas a própria torcida. Isto não é segredo nenhum, né? Muitos já o sabem disto, não é de hoje, já faz muito tempo, né, em que muitos jogadores agem de forma, às vezes, né, covarde, e os próprios torcedores também, né? Enfim, será que aqui em nosso mundo as pessoas torceriam para aqueles times de futebol que são considerados rivais? Será que as torcidas se abraçariam, se amariam, torceriam a favor uns dos outros? Será que jogadores de futebol se respeitariam mais? Parece uma utopia, não é mesmo? Parece, porque em planetas mais evoluídos do que o nosso, os seres de luz, os seres mais iluminados, em outros planetas, além de seus trabalhos importantes, eles também têm seus momentos de lazer. Tá? Então, assim, existem certas modalidades esportivas em outros planetas que são praticados de uma outra forma, sem a competitividade que existe aqui no planeta Terra. Porque os seres da luz, em planetas mais evoluídos, não vão se comportar como os seres humanos aqui deste planeta ainda. Porque os seres
primitivos aqui deste planeta se comportam de forma agressiva, parecendo verdadeiras bestas, não animais, porque os animais não se comportariam como certos seres humanos, porque alguns seres humanos, né? Alguns seres humanos, eu digo muitos seres humanos, se comportam como verdadeiras bestas, né? Então, muitos seres de outros planetas, eles quando se deparam com o que vem aqui no planeta Terra, quando os seres mais iluminados de outros planetas observam o comportamento animalesco, bestial aqui deste planeta Terra, eles entram em choque, ficam horrorizados, escandalizados, porque não é o comportamento que eles têm em seus planetas, tá? Porque em planetas mais evoluídos de outras localizações no universo, muitos seres se comportam de uma forma muito diferente, porque o amor, a fraternidade, a solidariedade, o respeito imperam nestes planetas mais evoluídos. Muito diferente aqui do nosso planeta. Por exemplo, em planetas mais evoluídos, os habitantes de lá, eles praticam suas modalidades esportivas e, pasmem, uns torcem pelos outros, uns apoiam os outros. Existe uma fraternidade, uma solidariedade incompreensível para muitos que habitam este planeta, né? Será que nos planetas mais evoluídos é necessário ter um juiz, por exemplo, para apitar algum jogo? Será que é necessário ter algum juiz para manter algumas regras do jogo? Será que existem juízes de futebol ou de algum outro esporte nestes planetas mais evoluídos? Ou os próprios habitantes desses planetas mais evoluídos já sabem como se comportar e eles são os seus próprios juízes? Sim, porque a consciência destes seres mais evoluídos é o seu próprio juiz. E não há necessidade de se ter um juiz, bandeirinhas, né, apitando um jogo, por exemplo, porque os habitantes destes planetas mais evoluídos são seus próprios juízes e sabem muito bem se comportar, respeitando, né, não somente as regras daquele planeta, mas as regras do universo, que são o amor, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, a bondade, a mansuetude, a compaixão, a benevolência, a beneficência, o altruísmo, a nobreza, enfim, todas as qualidades e virtudes do espírito. Porque aqui em nosso planeta nós vemos muitos modelos de corrupção, né? Vemos muitos modelos de corrupção, não somente em alguns esportes, como no futebol, mas também na política, na área da ciência, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na mídia, em vários setores e campos de atuação em todos os níveis. Vemos aqui, né, como muitos dizem, né,
a tão famosa mala preta rolando solto, porque neste planeta aqui, no planeta Terra, não somente a corrupção, mas a hipocrisia, né? A desigualdade, né? A malandragem, né? A mentira, a falsidade, a manipulação, né? O controle, o domínio, o monopólio, a maldade, o crime, enfim, tudo isso ainda imperam aqui, né, entre alguns seres humanos. Então, em algumas modalidades esportivas, né, nós podemos constatar, por exemplo, não somente a agressividade e violência entre alguns atletas, jogadores, torcedores, mas também entre outros profissionais envolvidos. Tá? E também vemos a corrupção, né? Vemos também que alguns profissionais de várias áreas, né? Não somente na área esportiva, tá? Mas em outras áreas de outras profissões, né? Existe ainda muita corrupção, né? Existe ainda muito esquema corrupto, favorecendo alguns, beneficiando alguns e prejudicando muitos, comprometendo muitos. Tá? Porque aqueles que estão apoiando, estão do lado da corrupção, neste esquema, nesta matrix, neste sistema trevoso, muitos destes ainda buscam o monopólio, buscam o poder, buscam a fama, buscam aquele status, né? E também buscam o enriquecimento próprio, buscam interesses próprios para se apoderarem e controlarem, né, outros menos favorecidos. Então, ainda vemos aqui muitos espíritos apegados ainda ao poder, à fama, monopólio, ao controle, domínio, e estes espíritos que ainda estão aprisionados, né, neste sistema trevoso, não conseguiram se libertar destas algemas. E a verdade está mostrando quem é quem. A verdade mostrará quem é quem. Tá? Então, eis o momento para que todos possam enxergar quem está do lado da luz e quem está do lado das trevas. Muitos estão fazendo esta transição, tá? Muitos daqueles que estavam nas trevas estão se modificando para melhor e estão indo para o lado da luz. Mas muitos outros estão fazendo suas escolhas. Alguns que estavam do lado da luz estão fazendo o descenso, caindo, estão optando em vibrar nas trevas. Então, agora é o momento, né, de escolher de que lado se está. Tá? Vemos em várias modalidades esportivas, por exemplo, não somente no futebol, como no vôlei, no basquete, tá? E em outros esportes também muito importantes, muitos esquemas sendo revelados. Tá? Então, a verdade mostrará tudo. A verdade tem este poder de revelar tudo. Por quê? Porque a verdade é luz. E a luz revela tudo. A luz
mostra tudo aquilo que estava ocultado. A luz mostra toda a sujeira, toda a podridão, tudo aquilo que estava escondido e que precisa ser limpo, precisa ser higienizado, tá? Porque o planeta está passando por este processo de limpeza, de transição, tá? Então, o planeta Terra, que já vibra em quinta dimensão, ela espera, aguarda que seus filhos, os seres humanos, habitantes de seu planeta, se modifiquem para melhor, porque é importante que o amor fraterno impere aqui neste planeta, porque o nosso planeta está dando seus passos iniciais para ser um planeta de regeneração, como muitos outros. Então, todos aqueles que estiverem vibrando com as dimensões deste planeta conseguirão permanecer por aqui. Mas aqueles que não estiverem vibrando com as dimensões do planeta serão degradados, exilados e convidados a se retirarem. Isto já está em curso. Então é importante que todos os seres humanos façam esta escolha o quanto antes, tá? Porque eis que o grande astro se aproxima. Tá? Muitos o chamam de diversos nomes: Nibiru, Hercólogos, Quiron, o astro intruso, planeta Chupão, planeta X, o monstro, enfim. E eis que o grande flash solar do Sol central de Alcione envia sua poderosa luz e revela, mostra toda a verdade. E o Sol de Sírius, como nosso Sol, também desempenha um papel importantíssimo para que esta verdade seja revelada, iluminando todo o planeta. E o momento também para a reativação das 12 hélices ou 12 fitas, filamentos do nosso código genético, DNA, estão sendo ativadas gradativamente. Então, nossos corpos estão sendo preparados para vibrarem em uma dimensão mais elevada, ou seja, para que possamos permanecer num planeta de quinta dimensão, é necessário que a nossa consciência e o nosso corpo físico vibrem em quinta dimensão também. Tá? Então, o momento ele exige mudança. Os seres humanos precisam se decidirem. Aqueles que querem vibrar luz, que ancorem a sua luz, fiquem em suas posições e expressem o seu eu sou superior e divino, ou seja, emanem a luz, o amor e a paz de Deus que habita cada um. E aqueles que preferirem vibrar nas trevas, que façam suas escolhas, porque escolhas definem destinos. Então, as escolhas estão sendo feitas e os destinos estão sendo traçados, tá? Cabe aqui um aviso. Aqueles que estiverem vibrando na luz permanecerão aqui neste planeta ou poderão ser conduzidos a outros planetas, outras dimensões, planos ou orbes condizentes com a sua evolução espiritual, né? Porque existem outros planetas mais evoluídos. Agora, aqueles que estiverem vibrando nas trevas não conseguirão permanecer
por aqui e poderão ser exilados, degradados a planetas, dimensões, planos ou orbes mais inferiores, tendo que reaprender tudo novamente, tá? O planeta Terra evolui. O planeta Terra sai de sua condição de terceira dimensão para vibrar em quinta dimensão. Então, é necessário que os seres também acompanhem esta evolução. Muitos daqueles que estiverem vibrando na luz, tá? Muitos seres que estiverem vibrando luz poderão permanecer aqui em nosso planeta, poderão voltar aqui neste planeta numa próxima encarnação, ou poderão habitar planetas mais evoluídos e outros seres que estiverem vibrando nas trevas talvez não possam mais permanecer por aqui, neste planeta, porque o planeta evolui. E aqueles seres que não quiserem evoluir, preferirem vibrar nas trevas, poderão ser, então, realocados, deportados, exilados e degradados a planetas inferiores ou para planetas de terceira dimensão, como o planeta Terra se encontrava em seu início, para que possam aprender tudo novamente desde o início. Então, é importante que os seres humanos revejam seus comportamentos. Aqui em nosso planeta existem culturas, costumes belíssimos entre todas as nações, tá? Aqui em nosso planeta existem diferentes nações, países diferentes, culturas e tradições diferentes, né? Cada país, cada nação traz uma beleza diferente, porque as culturas e tradições dos países diferentes são belíssimos. Podemos aprender muito com cada tradição, cultura e costume diferentes, porque cada país, cada nação carrega uma tradição, um costume e uma cultura diferente que é muito bonita. E podemos aprender com culturas diferentes, tradições, costumes diferentes. O amor fraterno deve imperar. Devemos respeitar, amar os diferentes povos, as diferentes culturas, as diferentes tradições, as diferentes costumes, comportamentos, né? Devemos respeitar, compreender e aceitar. Tá? Quando vemos, por exemplo, pessoas, atletas, jogadores de times diferentes brigarem entre si, não somente jogadores e atletas, mas também torcedores, é algo muito triste, porque todos são irmãos. Não devemos pensar, por exemplo, que o meu país é melhor que o país daquele outro. Não devemos pensar que a nossa cultura é superior à cultura de outro. Nós não podemos ter este tipo de pensamento. Quem pensa que o seu país, a sua cultura, a sua tradição, o seu costume é melhor do que o outro, ainda é um ser muito atrasado, moralmente, intelectualmente. É um ser espiritual ainda muito atrasado. Porque em planetas superiores existem muitas raças diferentes, existem culturas diferentes em outros planetas, mas em planetas mais evoluídos, a cultura de lá é muito diferente daqui. Existem muitos seres extraterrestres de diferentes raças vivendo em paz, comunhão, harmonia, fraternidade e solidariedade entre si. Né? Existem, por exemplo,
arcturianos, andromedanos, orinianos, sirianos, pleiadianos, reptilianos, existem lirianos, existem também felinos, insectoides, enfim, existem muitas raças de extraterrestres diferentes que possuem culturas diferentes, tá? Costumes diferentes, tá? Comportamentos diferentes, que se relacionam entre si de uma forma pacífica, benevolente, amorosa, porque todos somos um. Estes seres da luz não carregam preconceito, discriminação em seus corações, porque eles entendem que todos nós somos um. Então, estes seres extraterrestres da luz, eles participam de muitos trabalhos entre si, vivem também em comunhão entre si, porque estes seres da luz já compreendem que o amor é universal e que todos nós somos um, porque todos nós viemos de Deus e todos juntos formamos uma família universal. Existem várias raças diferentes no universo, mas todos nós formamos uma família universal. Então, aqui no planeta Terra, os seres primitivos ainda não aprenderam com este ensinamento. Existe ainda muito preconceito, muita discriminação entre povos, raças, etnias, nacionalidades, sexualidade, orientação sexual, cor de pele, partido político, time de futebol. Existem preconceitos e discriminações em todos os níveis e de todos os tipos, contra idosos, contra obesos, contra deficientes físicos, com algumas limitações físicas. Existem preconceitos e discriminações em nosso planeta que é algo inconcebível e incompreensível, porque em planetas mais evoluídos, este comportamento inerente aqui dos seres humanos é algo chocante, é algo que os deixam extremamente chateados e tristes, porque eles já superaram tudo isso. Não existe nada disso em outros planetas mais evoluídos, tá? Então, o planeta Terra, com seus habitantes, revela que nós, seres humanos, temos muito o que aprender com outros seres de outras galáxias, constelações, de outros universos, porque estamos ainda muito atrasados. Existem muitos seres espirituais da luz que reencarnaram e estão reencarnando novamente neste momento aqui no planeta Terra para ensinar o povo, instruir o povo, a fim de que possam evoluir. Então, percebam que o comportamento, a cultura do ser humano contrastem muito com outros seres de outros planetas mais evoluídos. Vou fazer uma pergunta para que vocês possam refletir. Cada um responde para si mesmo, tá bom? Um exemplo. Vocês conseguiriam torcer para um time de futebol que é considerado seu rival? Você conseguiria abraçar um torcedor de um time rival? Vocês conseguiriam torcer para todos os times de futebol? Por exemplo, aqueles times de futebol que são injustiçados, menos favorecidos, né? Como dizem, né? São roubados, né? Em algumas partidas, né? São prejudicados, né?
porque muitos dizem, né, que rola aí a mala preta, né? Existe a corrupção, né, no futebol, né? Mas a corrupção não existe somente no futebol, mas existe também na política e também em todos os outros setores da sociedade e em outras profissões, tá bom? Mas existem seres humanos que ainda não têm integridade, honestidade, que possuem um desvio de caráter e de moral muito grande, que se perdem no meio dessas profissões e se consorciam com seres das trevas, né? E optam, né, por apoiar, né, estes crimes de corrupção, né, e outros atos ilícitos também, né? Mas, voltando à pergunta, vocês conseguiriam torcer, por exemplo, para um time de futebol que é injustiçado, desmerecido, um time pequeno? Vocês conseguiriam torcer para aquele time de futebol que é sempre prejudicado, desfavorecido, que não tem ainda nenhum título, né? Porque existem muitos times de futebol que possuem aquela hegemonia, né? Possuem títulos e mais títulos, e outros não possuem nenhum título. Então, existe dentro desse sistema, né, um favorecimento para alguns times, enquanto que outros são prejudicados. Sim, existem seres humanos em todas as áreas de atuação, em todas as profissões, que favorecem alguns e prejudicam outros. Existe a corrupção, a manipulação, né? Existe o monopólio, o controle, o domínio. Então, uns são favorecidos e outros são prejudicados, né? Existe o motim, né? Como muitos já conhecem, né? Os seres humanos possuem muitas qualidades e muitos defeitos. Então, é natural que no meio de todo este cenário existem pessoas que estão inclinadas ao bem e pessoas que estão inclinadas ao mal, tá? Então, esta pergunta eu deixo no ar. Você conseguiria, por exemplo, torcer para um time de futebol que é considerado seu rival? Você conseguiria torcer para todos os times serem campeões? Você conseguiria torcer, por exemplo, para aquela torcida rival? Vocês conseguiriam apoiar aquela torcida rival que está torcendo para que seu time seja campeão? Você conseguiria torcer para que aquele time, que é o seu rival, seja campeão? Você conseguiria torcer para vários times de futebol com o intuito de cada time ser campeão? Ou seja, vocês conseguiriam torcer para que todos os times de futebol se tornassem campeões, se dessem bem, se tornassem vitoriosos? Vocês conseguiriam apoiar, torcer por todos os jogadores, comissão técnica, pelos torcedores, para que todos sejam, por exemplo, campeões, vitoriosos, felizes? Vocês conseguiriam torcer para todos? Para que todos possam ser felizes? Para que haja mais equilíbrio? Para que haja mais justiça? Para que haja mais felicidade mútua e recíproca? Vocês conseguiriam torcer para todos? Ou seja, vocês conseguiriam apoiar e torcer para a felicidade de todos? Você quer o bem de todos? Você torce e apoia para que todos sejam felizes e saiam bem? Quando você começar a desejar o bem para os seus irmãos, a sua vida melhorará, tá?
Porque o que interessa, o que vale, o que importa é o que se sente, é o que se emana e o que é. Quando você torce a favor de um irmão, quando você apoia um irmão, quando você quer que o seu irmão seja feliz, seja vitorioso, alcance uma vitória, ou seja, quando você torce e apoia alguém, podendo ser uma pessoa ou muitas pessoas, você está desejando o bem para aquela pessoa. Então, esta torcida, ela é muito similar, muito semelhante a uma oração, né? Seria, então, uma vibração positiva que você está fazendo, que você estará fazendo para seus irmãos, para que eles saiam vitoriosos, para que eles saiam bem, para que eles sejam felizes. E isto é o que importa. O que importa é o sentimento, é o que se sente, é o que se emana, é o que se é. E o mais importante é desejar o bem sempre, para todos. Não importa quem seja, não importa. Não importa quem seja. O importante é você desejar o bem, é você torcer a favor, é você apoiar, você querer que o seu irmão ou seus irmãos se saiam bem, saiam vitoriosos, que sejam felizes. Então, em planetas mais evoluídos, os seres de luz destes planetas mais evoluídos torcem sempre pela vitória uns dos outros, porque estes seres da luz querem que todos sejam felizes. Então, estes seres da luz de planetas mais evoluídos praticam suas modalidades esportivas sem competição, sem agressividade, mas eles se divertem, eles se comprazem na felicidade uns dos outros. Uns apoiam os outros. Não há agressividade, não há competitividade que existe aqui, porque estes seres da luz de planetas mais evoluídos já superaram todas essas paixões terrenas que são energias obsoletas, tá? Então, fica um recado aqui para todos os seres humanos, tá? Que se transformem, que comecem a pensar em seus semelhantes e em si próprios, né? Eu acho que para muitos ainda pode ser uma utopia, mas aqueles que entenderem, entenderão. Né? Quem tem olhos de ver, enxergarão. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, escutarão. Para bons entendedores, né? Meia palavra basta. Né? Então, existirão aqueles que compreenderão. Né? Escolhas serão feitas e escolhas definem destinos. Né? Seja sempre Deus em ação. Né? Deus, que é o Todo-Poderoso, ele quer o melhor para seus filhos. Né? Que pai, que mãe que não ama o seu filho e não deseja o melhor para seu filho? Imagine Deus, pai e mãe, sendo o Todo-Poderoso. Vocês acham que Deus não quererá a nossa felicidade? Deus, o Todo-Poderoso, que é pai, mãe, ele sempre desejará a nossa felicidade, porque o amor de Deus para com todos os seus filhos é incondicional, imensurável e incompreensível. Então, nós devemos ser Deus em ação, porque nós viemos dele, Deus está em nós e nós estamos em Deus, como Jesus já nos ensinou, vós sois deuses. Então, podemos ser Deus em ação, podemos ser Ele, porque nós somos Ele e Ele somos nós. Que possamos, então,
transcender todas estas questões, que possamos então nos iluminar, nos purificar, que possamos, a partir de agora, enxergar o nosso irmão de uma forma diferente, que possamos enxergar em nosso irmão um espelho, porque todos nós somos fractais de Deus, todos nós viemos de Deus, então todos nós somos fractais uns dos outros. Somos fractais de Deus e fractais uns dos outros. Por quê? Porque todos nós viemos da fonte. Todos nós pertencemos à fonte. A fonte está em nós e nós estamos na fonte. Que possamos ser Deus em ação. Que possamos olhar para o nosso semelhante, para o nosso irmão, como a nossa extensão, o nosso espelho. Porque se nós viemos de Deus, se eu, você e outros viemos da fonte, todos nós então pertencemos a essa mesma fonte e a fonte nos liga, estamos todos conectados à fonte. Então, que possamos enxergar isto e apoiar, torcer, vibrar a favor de todos os irmãos. Tá? Eu acho que muitos, depois deste vídeo, começarão a entender um pouco melhor, mudarão também, que possamos enxergar não somente os nossos irmãos, mas todos os seres como nossas extensões, nossos espelhos, nossos fractais, porque todos nós viemos da fonte. Todos os seres vivos, todos nós compomos esta família universal. E todos nós somos um, todos nós formamos esta egrégora. Existem espíritos mais evoluídos do que outros, mas mesmo assim todos nós somos irmãos. Existem seres da luz, seres das trevas, mas todos nós somos irmãos. Todos nós devemos nos amar, nos respeitar. Mesmo que haja seres das trevas e seres da luz, mesmo assim todos nós viemos da fonte. Todos nós somos co-criadores, filhos de Deus. Então todos nós somos irmãos. Existem aqueles seres espirituais mais iluminados e mais evoluídos, e outros seres que são mais trevosos, menos evoluídos. Mas todos nós viemos da fonte e todos nós somos irmãos. Então, todos nós devemos respeitar, amar, perdoar, compreender. E devemos auxiliar sempre. Devemos sempre oferecer o nosso concurso. Devemos sempre, por boa vontade, oferecer a nossa ajuda, apoiando, torcendo a favor, motivando, estimulando, apoiando, ajudando, cooperando, tá? Porque é muito importante. É muito importante, tá? A evolução, ela é essencial, porque Deus quer que todos nós evoluímos, progredimos. Então, a evolução é muito importante. Assim como o planeta evolui, todos os outros seres evoluem. Deus criou por amor. Deus quer que tudo prospere, tudo evolua, tudo atinja a sua plenitude, a sua abundância. Porque Deus é abundância, prosperidade, plenitude. Então Deus quer que tudo alcance esta plenitude. Deus quer que todos os seus filhos conquistem a vitória e sejam felizes. E é por isso, por este motivo, que nós devemos emanar
expressar este sentimento de Deus por todos os seres. Devemos torcer a favor, apoiar, motivar, cooperar para com todos. Devemos ter este sentimento para com todos os seres, de querer o melhor para eles. Desta forma, a gente consegue evoluir e ascender cada vez mais. Tá bom? Que possamos, então, manifestar o amor de Deus, a paz de Deus e a luz de Deus, nos tornando seres humanos mais compassivos, mansos, humildes, honestos, sinceros, transparentes, serenos, tranquilos, mansos, amorosos, caridosos, beneficentes, enfim, que possamos manifestar as virtudes e qualidades do Espírito, expressando a nossa luz, o nosso amor, que vem de Deus para com todos. Gratidão a todos vocês, meus amados irmãos, meus amados amigos. Que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. Graças a Deus.